Bom dia, gente, tudo bem? Bom dia. Aí, ó, tudo tranquilo? Tudo bem, a turma? Tem 6 pessoas, 7 agora, então já é maioria, né? Gente, e aí, passaram bem da semana passada para essa? Como é que vão as coisas? Como é que tá a vida? Vocês chegaram a assistir aí alguma aula na semana passada de algum curso? Entrou em contato com alguém? Passou bem demais, coisa boa. Gente, hoje é a primeira aula, né, que a gente vai se organizar para ser um intensivo do Enem. E aí, como a gente como se diz, vencemos o conteúdo, eu estou com a ideia aqui de apresentar toda a aula uma ferramenta para vocês, né, uma ideia extra, assim, que eu vou investir aí uns 10, 15 minutinhos da aula, para vocês terem ciência, porque muito provavelmente esses recursos, essas ferramentas não passam por vocês. Aí eu queria que vocês me dessem um retorno pelo chat ou pelo áudio, se eu falasse sobre alguma ferramenta e vocês conhecessem essa ferramenta, tá? Por exemplo, vocês conhecem o Prezi? Manda uma mensagem pelo chat ou por áudio, por favor. Não, não, não. Já ouviram falar? Sabe do que se trata? Ninguém, né? Muito provavelmente, as ferramentas que eu for perguntar para vocês, vocês realmente não conhecem, porque eu mesmo fui conhecer lá na faculdade. O Prezi é um recurso, uma ferramenta já não tão nova, tá? Tanto que eu utilizei na graduação em 2014, ou seja, ele já existe há muitos anos, né? E ele veio, gente, para substituir o PowerPoint, tá? Então, quando vocês forem fazer trabalhos, seja na escola ou na faculdade, em vez de utilizar o PowerPoint para apresentação, utilizem o Prezi, tá? Eu vou mostrar para vocês por alto, tá? Mas aí vocês vão interagindo comigo só para vocês terem uma noção. Qual que é a diferença do Prezi para o PowerPoint, por exemplo? O Prezi, ele é super dinâmico. Tá vendo que ele está piscando em alguns locais específicos, né? Então, se eu aperto a seta para a direita, ele viaja dentro da apresentação. Acompanha comigo, por favor. Então, ele se enquadrou, né? E agora ele vai passear. Ele vai passeando dentro da apresentação. Eu posso ir, posso voltar. E dentro de criar, ele abre um tópico que fale sobre criação. Crie. Você pode facilmente criar seus próprios prezes seguindo alguns simples passos. E aí, essa apresentação é uma apresentação tutorial, né? Uma apresentação que ensina a gente a como criar as apresentações. E ele traz essas imagens de alta resolução, né? Então, a experiência ela é muito positiva, porque tem toda essa combinação de cores, essa intensidade, tá? E aí, tá vendo que tem aqui, ó, escolha um modelo, personalize, layout e insira conteúdo. Se eu clico nesse personalize, ele vai diretamente para personalize. E aí ele abre dentro de personalize um outro tópico, viajando de novo dentro da apresentação, e traz aí uma imagem com instruções.
Se eu volto, ele volta para aquela visão, né, para a visão anterior, e se eu rolo o scroll do mouse, ele diminui o zoom. Então, tá vendo que é dinâmico? Eu posso ir para frente, para trás, eu posso dar um zoom e tirar o zoom. Então, por exemplo, se eu não quero mais ir dentro de CRI, eu giro de novo o scroll e eu diminuo o zoom. E eu posso ir direto em compartilhar, por exemplo. Eu clico lá em compartilhar, e dentro de compartilhar eu envio um link, por exemplo. Então, o Prezi é o futuro, na verdade, o presente das apresentações de trabalhos, de projetos, de tudo que vocês forem fazer. Então, tem para celular também. Você, inclusive, tá? Quando vai apresentar o Prezi, você pode apresentá-lo utilizando o celular. Então, olha só a mobilidade dele aqui, ó. O que eu faço? Eu estou com o celular na mão e aí eu vou passando um slide, controlando a apresentação do slide pelo celular, entendeu? E aí eu passo aqui, clicando na seta, tá vendo a setinha aqui, ó? Ó, tá vendo que quando eu dou um zoom, ó, eu posso arrastar a apresentação para um lado, para o outro, diminuir o zoom, tá vendo? Quando eu clico nessa setinha, ele vai passando a apresentação para frente, como se fosse um controle remoto, né? E eu posso fazer isso pelo celular, tá? Tem para celular, mas você não tem muita, você não consegue criar a apresentação lá, porque o celular ele é mais para a apresentação em si, tá? Por exemplo, uma outra ideia. Quando você vai apresentar, você pode fazer uma live como se fosse uma live do Instagram. Então você envia um link, a pessoa ela clica nesse link e aí ela assiste a sua apresentação por esse link, como se fosse um site em que a pessoa assiste ao vivo o que você está apresentando, entendeu? E aí você pode adicionar outras pessoas para colaborar junto com você, né? A criação em si é cheia de recursos, tá? Cheia de recursos, como, por exemplo, as imagens irem aparecendo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, na verdade, do jeito que você quiser, né? E fora o fato de ter essa dinâmica aí, né, que chama a atenção, sabe? Chama muita atenção. Né? Entenderam mais ou menos a ferramenta? O que vocês acharam? Interessante, né? De graça, tá? Ele é gratuito. Tem, claro, a versão paga, que libera aí alguns recursos que o gratuito não tem, tá? Mas aconselho vocês, então, a partir de agora, sempre que forem falar em apresentação, utilize o Prezi, tá? É outra experiência. Quem já ouviu falar do Canva? Dá um retorno aí para mim, por favor. Minha voz está cortando? Canva, vocês já ouviram falar do Canva? Melhorou a minha voz, Isabel? Gisele. Aí Gisele nunca ouvi falar, Maiara falou que minha voz estava cortando. Maiara, a minha voz parou de cortar? Beleza. O Canva, né, é uma ferramenta de design para você criar aí algumas artes, né? E ele te permite alguns recursos. Tem a versão gratuita, mas tem também a versão paga. Então, se vocês quiserem criar aí histórias, né, uns videozinhos mais animados, essas artes mais personalizadas, uma coisinha mais caprichada, né? Você não pode acessar essa. Eu não estou com o login aqui. Deixa eu atualizar aqui, porque ele não está deixando eu entrar. Então, se você quiser, por exemplo, tirar o fundo, tá? O fundo das imagens, deixa eu ver se agora ele vai deixar. Deixou. Remover o fundo, por exemplo, você tira uma foto, né? E quer remover o fundo da sua foto, né? Essa ferramenta, esse site te traz esse recurso, tá? Então, aqui são vários recursos relacionados a design, que é criação de arte, vídeo, material interativo, emoji, né? Muitas coisas mesmo, assim, são dezenas ou centenas de milhares de imagens que ele oferece para você ter condições aí de trabalhar, tá? Eu particularmente utilizo muito o Canva, tá? Então, ele tem alguns videozinhos, então o Canva é para design. Se você combina o Canva com o Prezi, a sua apresentação de trabalho, quando você entrar na faculdade,
vai ter outro nível, tá? Então, por isso que hoje eu queria falar sobre esses dois aqui, porque a partir do momento em que você entra em um ensino superior, graduação, né, você tem muito seminário, trabalho para apresentar, estudos, independentemente da área que você estuda, você tem muito contato com essas apresentações, né? É muito comum você ter que apresentar trabalhos. Então, salve aí na memória de vocês aí, né? O Canva e o Prezi para apresentação de trabalho, tá? Não sei, você já utiliza, Mayara? Você já tinha ouvido falar, mas você já utilizava? Já utilizou? Tentei fazer uns trem lá. Beleza. Bom dia, Aline. Eu estou aqui apresentando algumas ferramentas, né? Depois, qualquer coisa, dá uma olhadinha na gravação do início da aula, acho que compensa, tá? Prezi é uma ótima ferramenta de apresentação de trabalhos. Aí, já sendo um pouco mais, assim, dentro da nossa área, eu queria saber de vocês, se vocês já ouviram falar de mapas mentais online. Vocês já ouviram falar? Já trabalharam com algum mapa mental online? Não? Sim? Qual que você já mexeu, Stephanie? Qual mapa mental? O senhor falou no começo do ano pra gente. Esse aqui, o MindMaster? Acho que foi. Certo. O que eu quero propor para vocês? Depois eu entro em mais detalhes, tá? Mas alguém já mexeu com o mapa mental? Quando vocês desenvolveram aí as atividades de matemática do terceiro ano, querendo ou não, quando a gente estuda toda a matemática do material de vocês, significa que a gente está revisando toda a matemática, né? E a matemática do ensino médio. Então, qual que é a minha ideia? E eu quero até ver com vocês qual é a ferramenta que vocês preferem. Eu vou deixar isso aberto, tá? Tem duas muito boas, que é essa do MindMaster, né? Você consegue ir colocando itens e itens, né? E ramificações, né? Isso aqui era da empresa que eu estava estruturando na época, tá? E aí tá vendo? Eu fui criando aqui, ó, a análise, né? A empresa, né? Qual é o cerne dela, né? Qual é a razão da existência, o coração da empresa. Então eu fui criando aqui. Um outro mapa mental bem legal é esse aqui, ó, que é o. Vou enviar o link para vocês aqui no chat, tá? Esse e o que eu tinha falado antes, no início do ano, que é esse. Vocês podem escolher qual utilizar. Eu aconselho vocês a utilizarem esse aqui. Esse aqui, ele é muito famoso, né? Ele é utilizado aí por grandes empresas e organizações, tá? E aí você consegue, inclusive, escolher o modelo. Então, quando vocês forem trabalhar com criação, por exemplo, eu posso colocar aqui os tópicos, geometria plana. Dentro de geometria plana, eu posso trazer aqui figuras, né? Por exemplo, isso aqui eu posso excluir. Eu posso falar que isso aqui vai ser o meu livro 1. E dentro do meu livro 1, eu vou colocar aqui, ó, o título, por exemplo, do módulo A01. Então, deixa eu escrever aqui. A01 e eu vou fazendo isso aqui para todos, né? A02, né? E eu faço isso para todos, né? Aqui eu coloco livro 1 frente A, livro 2, livro 1 frente B, né? E depois eu crio outra coluna aí do lado e coloco livro 1 frente C. Qual que é a ideia? A minha ideia com vocês, tá? Isso aqui, ó, já vou adiantar, não é obrigatório. A minha intenção com vocês em relação a isso aqui é que vocês tenham. Olha aí que legal, né? Tem algumas figuras aqui que a gente não conseguia encontrar. Lembra que existia uma dificuldade para encontrar essas figuras, né? O cone, né? Olha aí que legal, né? O que é a minha ideia com vocês em relação a isso aqui? Mapa mental, principalmente desse primeiro link que eu enviei, né? Estou pensando em pontuar isso aqui como uma atividade extra, ponto extra, tá? Para que vocês se organizem e coloquem aqui os resumos de vocês.
Então, como que funciona? Quando vocês me enviam o resumo de vocês lá no Google Sala de Aula, não sei se vocês percebem, mas vocês precisam upar, né? Fazer o upload desses arquivos. E aí o upload desses arquivos vai para o Google Drive de vocês. Vocês já viram isso? Vocês já viram os resumos de vocês na pasta do Google Drive de vocês? Do e-mail de vocês? Ou não? Conversa comigo, gente. Eu já vi. Certo. Lá no Google Drive, se o material está no Google Drive, significa que ele tem um link, né? Então, qual que era a minha ideia inicial, né? Na verdade, vai ficar a critério de vocês, porque eu realmente vou avaliar isso como uma atividade extra, né? Mas qual que é a ideia? É vocês pegarem o link do módulo A01 do resumo, vir aqui, organizar isso em categorias e trazer para o A01, né? Aqui, ó, para o A01 o link, ó, adicionar hiperlink, e aí cola o link aqui do A01 da atividade de vocês, né? Deixa eu ver se eu encontro terceiro ano aqui, Colégio Inovar, segunda série. Colégio Inovar. Terceira série. Maiara, inclusive, deu certo de enviar pelo computador? Deu, eu enviei tudo já ia falar isso agora. Que eu já tinha enviado. Só que pelo celular não tá dando. Tipo, fica daquele jeito que eu te mostrei. Só que aí quando eu entro pelo computador, o arquivo tá lá pra enviar. Que mistério mais doido esse negócio, né? Cada complicação, oh meu Deus. O negócio já é complicado, aí ainda tem essas complicações. Demora 30 dias pra mandar os resumos. Quando vai mandar, ainda dá um trabalho dobrado. Quando a pessoa decide mandar, acontece essas coisas. Ó, quando vocês estiverem no Google Sala de Aula de vocês, aparece aqui no cantinho uma pasta, né? Então, se você clica nessa pasta, né, aqui do caso de segunda série, se você clica nessa pasta, ele vai abrir aí os arquivos de vocês, né? Aqui eu tenho uma perspectiva um pouco melhorada, porque aqui eu tenho aí de vários, né? Vários alunos aqui, né? Então, o A41, aí outro A41, né? Os alunos que foram enviando, né? Então, se você faz isso, você encontra os seus arquivos. Qual que é a minha ideia? Você vir aqui, pegar esse link, ó, pegar link A41. Aí você vem aqui, opa, vem aqui e adiciona um hiperlink, Ctrl C, Ctrl V. Opa, acabei não copiando. Copiar link, né? Pegar link, copiar link. Aí você vem, adicionar hiperlink, colar link. Beleza, tá lá. Nesse caso, né, eu acabei pegando o A41, né? Então, ele não é o A1, é o A41. Pronto, está com o link. Está organizado, eu consigo, então, acessar o conteúdo de uma forma visual, né? Então, eu quero ter acesso ao meu resumo visual. Por que eu estou falando isso e fazendo isso? Porque isso aqui, gente, seria o primeiro passo, né? O ideal mesmo, o que eu queria de vocês, é que vocês fizessem resumos dos resumos. Eu estava olhando o material de vocês, e lá a gente tem os 4 livros e o Enem, né? Inclusive, a gente já vai começar a resolver os exercícios do Enem de novo, né? Quando eu pego aqui os módulos, o que eu vejo, por exemplo? Dentro dos módulos do Enem, lá na categoria do Enem, existe uma definição, uma categorização muito específica, né? Matemática básica, comercial e financeira, lógica, álgebra, geometria plana. No material do livro de vocês, não tem isso. Livro 1, livro 2, livro 3, livro 4, ele é mais, assim, ele é mais utópico em si, né? E ele não categoriza essas informações, ele só
distribui elas em uma certa sequência aí, né? Produções de geometria plana, do A1 até o A6, tudo isso aqui é geometria. Quando ele vai para a frente B, ele já está falando em números. Então, o que eu teria que fazer? Continuar na frente A, né? Aí eu pego a frente A e vou lá para o A07. Quando eu vou para o A07, ele continua dentro de geometria. A gente já sabia disso, né? Aí tem geometria plana que ele entra em geometria espacial. Então, é como se a frente A fosse geometria e a frente B fosse aí questões algébricas, né? E aí, quando eu vou, por exemplo, para o livro 3, ele continua dentro de geometria e começa a entrar na ideia de porcentagem, estatística, né, probabilidade, né? E aí, lá no livro 4, ele continua e volta fechando aqui em trigonometria. Enfim, o que eu queria que vocês fizessem, tá? É extra, mas vou passar aqui a atividade para vocês. Fazerem um resumo do resumo de vocês, criando os links primeiro, trazendo para cá, né? E aí, depois que vocês tiverem essa estruturação, criar aqui dentro, né, as fotos, colocar as fotos. Como assim? Você tem os arquivos que você digitalizou já no link, mas se você coloca aqui de uma forma visual, em vez de colocar só o link, você traz a ideia visual, né? Deixa eu pegar um exemplo aqui. Até já estava aqui antes, deixa eu ver se ele desfaz o que eu fiz. Imagina que aqui nesse projeto Eureka, né, eu tinha colocado assim, o assunto aqui em cima, né, e aqui a fórmula. E aí, o que eu queria para vocês, né? Que aqui no mapa mental de vocês tivessem todas as fórmulas de todos os livros e assuntos, tá? Era isso que eu queria que vocês fizessem. Estruturassem um mapa mental visual de todas as fórmulas do ano. Extra, tá? Para que isso? Para vocês irem se familiarizando cada vez mais com essas fórmulas, para quando vocês chegarem no Enem, vocês terem pelo menos uma chance maior de lembrar, né, do maior número possível. Quais fórmulas? As fórmulas principais, não precisa colocar lá, eu estava até dando uma olhada no material, deixa eu trazer um exemplo, para vocês não ficarem aí preocupados em colocar tudo. Então, eu entro aqui em Introdução à Geometria Plana, não tem fórmula nenhuma aqui. Não tem fórmula aí. Tem algumas definições e tudo mais, né? O que é um ângulo adjacente, ângulo reto. Ângulos suplementares, ele vem trazendo aí um monte de bissetriz de um ângulo, né? Que são coisas importantes, né? Confesso. Mas o que eu queria que vocês pegassem de tudo isso aqui? Por exemplo, o que é um triângulo equilátero, o que é um triângulo isósceles, o que é um triângulo escaleno, e o que é um triângulo acutângulo, retângulo e obtusângulo, né? Muito provavelmente, isso está no resumo de vocês. Como já está no resumo, é só pegar a imagem do resumo, né, que vocês tiveram aí, ou em PDF ou em foto, e jogar lá, né? Se tiver com muitas informações e quiser fazer de novo para ficar mais organizado, mais fácil para vocês, ótimo. Qual que é a ideia? É ser uma fonte de consulta rápida para quando a gente estiver calculando os exercícios, né, fazendo as continhas e estudando para o Enem. Para você não ter que olhar em todas as páginas do seu material, para você ter o seu próprio material, com suas próprias observações e assim por diante. Quem trabalhou com o livro em si, colocando as observações sobre o livro, né, pega as imagens relacionadas ao livro, não tem problema. Mas vai ficar um pouco cheio, tá? Então, deixa eu até mostrar para vocês essa ideia, né? Essa ideia é bem do início mesmo, lá do semestre, quando eu comentei, inclusive, sobre o mapa mental. A estratégia de vocês fazerem os resumos de cada assunto é para quando a gente chegasse aqui, vocês tivessem condições de fazer um levantamento aí de todo o conteúdo, todos os resumos em um único local, né? De forma acessível e dinâmica, para que vocês consigam ver tudo ao mesmo tempo, categorizando em informações. Você pode dividir, por exemplo, em geometria, e dentro de geometria colocar geometria plana, geometria espacial, né? E assim por diante. Certo? Todas essas cores, por exemplo, tem geometria plana, geometria espacial, geometria analítica, né? E aí vocês podem ir dividindo assim. Mesmo que lá no material de vocês não esteja dividido assim, eu aconselho vocês a criar essa categoria, subcategoria. Aí, por exemplo, aqui dentro de geometria analítica, o que seria, né? Parábola, um acento, por isso está errado. Elipse,
hipérbole, né? E assim por diante. Certo? Mayara, eu vi que você ativou o áudio aí. Pode falar. Não, eu Você ia sem falar que eu querer. já tinha mandado, né? Só porque esse daí já é outra proposta, né? Das Isso aqui é fórmulas, no extra. caso. Aham. Isso aqui é extra, né? Uma outra proposta com a minha ideia de vocês terem aí, por quê? Porque se vocês jogarem a imagem aqui, vocês podem dar um zoom ou tirar o zoom. Então, por exemplo, eu posso pegar essa palavra parábola, diminuir o tamanho dela, ou até reposicionar essa informação, enfim, e trazer aqui a imagem que tem as fórmulas e o resumo da parábola, sabe? Adicionando aqui ou o link, ou trazendo até o próprio resumo de vocês à mão, tá? E aí, quando vocês fizerem, vocês vêm aqui e compartilham comigo. Compartilhar, e aí vocês vão compartilhar com o meu e-mail, certo? Alguma dúvida sobre fazer? Eu não entendi Vai, direito esse negócio da imagem. Da imagem, aqui, ó, É. aqui no cantinho esquerdo tem assim, ó, adicionar imagem. Pois é, mas aí eu vou colocar a fórmula como imagem? Não, é porque você tem o resumo que você tirou a foto, certo? Certo. Você, quando enviou lá no Google Sala de Aula, você enviou como um PDF ou como uma foto? Como PDF. Certo. Como no caso você enviou, essa ideia da foto, né, é para quem enviou, para quem tem aí o arquivo em foto. No caso do PDF, aí você pode abrir o seu resumo, tirar um print da tela e dar Ctrl+C, Ctrl+V aqui dentro. Entendeu? Ah, tá. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Sei lá, deixa eu ver um qualquer aqui. Aqui, ó. Opa, vou fechar assim, fica mais fácil assim. Aqui é exercício resolvido, né? Então eu quero. Eu acho que esses aqui são exercícios. Mas vamos imaginar, Mayara, que você queira colocar aí essa imagem, né? Essa questão da figura aqui, né? Que pega esse trecho aqui. Se eu dou um print da tela, ou até uma outra ferramenta que eu aconselho vocês a instalarem, que é essa aqui, ó. Essa aqui, ó, é a ferramenta de captura e esboço do próprio Windows, né? Ela tem no próprio computador. Você pode selecionar o que você quer copiar. É o que eu venho utilizando com vocês, né? Copiei a imagem, ó. Ela já está copiada. Se eu pego ela aqui, jogo ela aqui dentro e dou um Ctrl+V, eu jogo ela para cá, ó. Tá aí, tá vendo na tela? Sim. Então, assim, realmente assim, tá demorando um pouquinho que ele tá carregando. Uhum. É realmente assim, muito tranquilo. É só para você pegar tudo isso que você já fez, mas organizá-lo em um único espaço, de uma forma visual, né? E por que não? Existe a possibilidade, né? Quando eu estudava, eu comecei a fazer isso na parede do meu quarto, né? Assim, eu pegava todos os assuntos e jogava, assim, né? Na parede do meu quarto, quando eu fazia engenharia, né? Para ver lá. Eu preciso ver, né? Quando eu vejo, eu aprendo mais, sabe? Aprendo com mais facilidade. Só que aí, para isso, vocês teriam que imprimir os resumos de vocês, entendeu? Aí eu achei meio forçado, né? Imprimir. Se vocês quiserem fazer na parede de vocês, depois mandar uma foto, tranquilo, né? Mas a ideia de fazer digital é porque não tem custo, sabe? Eu pego aqui, jogo aqui, depois eu dou um zoom para ver do que se trata, tá vendo? A ideia é essa. Certo? Sim. Mais alguma dúvida? Não? Então, o que eu estava pensando, né? Como a gente encerrou, eu queria apresentar essas ferramentas para vocês. Amanhã eu vou trazer uma discussão sobre algumas outras ferramentas que podem ser úteis para vocês, com certeza serão, né? Principalmente na graduação. Mas aí hoje, então, vamos voltar para o Enem. Pega aí o livro do Enem, tá? Abre ele. Deixa eu pegar ele aqui. Vamos abrir, a gente vai destrinchar agora um pouco mais da matemática básica, porque eu senti que existe alguma dificuldade ainda aí com vocês em relação à matemática básica, tá? Então, por mais óbvio que sejam essas questões,
eu não quero negligenciá-las, né? Então, eu quero fazer aí, pelo menos, uma questão de cada assunto dentro do Enem. Então, por exemplo, vamos começar aí por essa número 1 aqui, ó. Essa número 1, ela é muito tranquila, só que a gente vai fazer junto, tá? Ó, em uma plantação de eucaliptos, peraí que a minha mesa ela tá configurada para as duas telas de novo. Pega o material, pega aí o livro do Enem de vocês, porque às vezes vocês até rabiscam nele mesmo, né? Ou até conseguem fazer a própria leitura, sem depender de mim, tá? Em uma plantação de eucaliptos, o fazendeiro aplicará um fertilizante a cada 40 dias. Então, fertilizante, 40 dias, né? Depois, um inseticida para combater as formigas a cada 32 dias e um pesticida a cada 28 dias. Ele iniciou aplicando os 3 produtos em um mesmo dia. De acordo com essas informações, depois de quantos dias após a primeira aplicação, os 3 produtos poderão ser aplicados novamente no mesmo dia? O que eu tenho que fazer aqui, gente, para essa situação aí? O que eu tenho que fazer? Qual que é a conta que eu faço? Eu coloquei o 40, o 32 e o 28 dividido por 2, né? E foi dividindo. Dividir por 2. Você está fatorando os 3 ao mesmo tempo, fatorando. certo? Certo. Muito bom, é isso mesmo. Você já tinha feito essa? Oi? Sim. Você já tinha feito essa aqui? Já. Beleza. Todo mundo já tinha feito essa? Eu fui. Oi? Vocês estão fazendo, gente, essas questões do Enem aí? Como é que tá? Eu já fiz algumas aqui, tem um tempinho já. Beleza, muito bom. Então eu vou fazer essa aqui, a gente vai fazer um de cada assunto, só para a gente pegar aí, então, esse intensivo. E, Mayara, e todos os demais que já tiverem feito, quando vocês já tiverem feito, me avisa, tá? Que aí a gente discute de uma forma mais objetiva e dependendo do volume de alunos que já tenha feito, a gente pula, tá? Para não ficar aí fazendo mesmo, né? E, inclusive, eu gostaria de pedir para vocês, quando vocês forem fazendo, se surgir dúvida, me fala, vamos tirar as dúvidas aqui, né? Então, aí a gente até ganha tempo com isso, fazendo aí essa ideia de tirar dúvidas dos exercícios já feitos, é mais rápido e aprende mais, tá? Então, quando a gente tem aí essa situação, aí o povo fala que homem não consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo, né? Fala, aí ó, eu falei e fiz as contas ao mesmo tempo, né? Porque eu errei esse 5 aqui, é 7. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 2, né? E 1, 5, 7. Certo? 5 vezes 7, 35. 2 elevado a 5 é quanto? Quanto que é esse valor aqui? Quanto que dá esse resultado de produto? 32. Tudo? 32. 32 vezes 35 é quanto? 1.120. Suspeito, né? O negócio já tá marcado ali, você já fez, né, Mayara? Uhum. Ou você fez essa conta de cabeça? Com certeza. Não queria falar isso, que não tenha feito de cabeça, entendeu? Mas foi suspeito, né? Aí, gente, ó, sempre que eu tenho, então, situações que envolvam ações ou eventos que eu tenha dias diferentes, que eu tenha, por exemplo, um outro problema comum que costuma vir para esse tipo de situação, mínimo múltiplo comum, né? É uma situação assim que ele fala número de voltas de um carro. Então, em um carro de corrida, eu tenho um carro vermelho e ele dá uma volta em tantos segundos, outro carro azul que dá outra volta
a mesma volta em tantos segundos, né? Quantas voltas serão necessárias para que os carros, né, eles se encontrem em um ponto específico, né? Sempre que ele tivesse situação de tempo, tá? Tempo e ações, intervalos diferentes, e ele pede alguma coisa comum, ou o mesmo dia, ou a mesma posição, vocês vão usar esse mecanismo aqui, né? Que é a fatoração dos números, colocando eles juntos, fatorando todos ao mesmo tempo, e aí quem tem alguma dificuldade com isso, por exemplo, como eu tenho todos os valores pares, quando eu divido por 2, eu vou dividir todos eles. E aí eu divido de novo. Nesse caso, quando chega no 10, 8 e 7, se eu dividir por 2, o 7 não divide por 2. Aí o que eu faço? Eu repito o 7. E aí eu vou trabalhando só com o que é divisível pelo 2. Quando chega sempre na ordem crescente, e quando chega no 5, 1, 7, o menor número que eu tenho é o 5, eu vou dividir por ele, e o outro número que sobrou, que é o 7, eu divido por ele também. Sempre na ordem crescente. Depois eu faço o produto de todos esses números que aparecem à direita e encontro, então, o mínimo múltiplo comum. Certo? Alguma dificuldade com o mínimo múltiplo comum? Eu vou adicionar aqui a ideia de criarmos tópicos e subtópicos. Alguma dúvida, gente? Alguém fez de uma forma diferente? Quer trazer para os colegas? Ou não? Está tranquilo? Tranquilo? A 2 aí, você tinha feito, Maiara, e mais alguém? Sim, E a 3? também. 4? Também, até assim, não, até a 4 só mesmo. Até a 4. E a 5? Não. Beleza. Então vamos fazer a 5. Alguém fez a 5? Vocês querem Eu fiz. um tempinho? Você tentou fazer a 5, Maiara? Não. Ei, Maiara. Tá ótimo. Ó, parece que foi ontem. Há 4,57 bilhões de anos, uma gigantesca nuvem de partículas entrou em colapso e formou o sistema solar. Demoraram míseros 28 milhões de anos, um piscar de olhos em termos geológicos, para que a Terra surgisse. Isso aconteceu há 4,54 bilhões de anos. No começo, a superfície do planeta era mole e muito quente, da ordem de 1000, acredito, esse 1 aí e 200 embaixo, né? Acredito que seja 1.200 graus Celsius, né? Ele não poderia ter separado desse jeito, mas se eu pego aí a referência do material, ó, tá desse jeito, né? Mas é 1.200. Da ordem de 1.200 graus Celsius. Não demorou tanto assim para a crosta ficar mais fria e surgirem os mares e a terra. Isso aconteceu há 4,2 bilhões de anos. O nosso sistema solar se formou em anos há... Aqui, né, nem 2012, gente, essa questão caiu, né? Então, enfim, né? O que a gente vai fazer aqui? Eu fico pensando assim, parece que hoje não tem mais questões assim, né? Deixa eu pegar aqui para vocês, só para a gente matar essa questão. Quando a gente tem situações de ordem de grandeza, tem alguns pegas que a gente tem que tomar cuidado, né? O que significa, então, esse primeiro zero aqui, né? 1000, né? A partir do momento em que eu tenho mais zeros, eu já estou aí na ordem dos milhões, né? A partir do momento em que eu supero isso. E depois, bilhões. Então, quando a gente vai
transformar isso aqui, não sei como é que está a dificuldade de vocês em relação a essa leitura, mas como que eu faço essa leitura? Como que eu me organizei, né? Se os 3 primeiros números, né, unidade, dezena e centena, aí eu costumo olhar sempre assim, ó, para ser mais rápido e mais direto, né? Costumo olhar assim, ó, 1000, eu pulo então os 3 zeros e pego o próximo que é 1000, estou aqui nesse zero e estou no milhão, e aí eu pulo esse 570 e vou para o bilhão, né? Então é assim que eu faço, tá? 1000, milhão e bilhão. E aí eu vou mais direto, né? Então são 4 bilhões, 570 milhões de anos, né? Então 4 bi, 570 mil. Milhões, para não confundir com mil. E quando ele coloca lá em cima que é 4,57 bi, a gente já sabe que o número representa a mesma coisa. Mas enfim. Alguém tem alguma dúvida nesse tipo de questão? De leitura de ordem de grandeza? Costuma confundir alguma coisa? Tem alguma dificuldade? Como é que é aí? Como é que vocês estão nesse assunto aqui? Eu acho que tá de boa, né? Tá de boa, né? Essa questão aí realmente bem tranquila. Eu tenho que tomar cuidado para não errar, né? Na hora de marcar, acaba confundindo, né? Falta de atenção, enfim. O inimigo aí desse tipo de questão é a falta de atenção, né? Você deixou de fazer mais fácil, hein, Mayara? Pois é, ué. A 6. Alguém fez a 6? Gente, a intenção é resolvermos juntos o maior número de questões possíveis, tá? Então, alguém fez essa 6 aí? Não. 6? Deixa eu pegar ela aqui. O índice de desenvolvimento humano mede a qualidade de vida dos países para além dos indicadores econômicos. O IDH do Brasil tem crescido ano a ano e atingiu os seguintes patamares: 0,600 em 1990, 0,600 em 1990, tá aqui, 0,665 em 2000, 0,715 em 2010. Quanto mais perto de 1, maior é o desenvolvimento do país. Observando o comportamento do IDH nos períodos citados, constata-se ao longo do período de 1990 a 2010, o IDH brasileiro diminuiu com variações crescentes, diminuiu em proporção direta, aumentou com variações decenais decrescentes, aumentou em proporção direta com o tempo, aumentou em proporção inversa com o tempo. Então, a gente sabe que não diminuiu, a gente já descarta aí o A e o B, certo? Como que eu sei se é o C, o D ou o E? A primeira pergunta que a gente tem que responder quando a gente tem esse tipo de situação, né, que eu gosto de fazer, é o seguinte: eu venho aqui e coloco assim, ó, 1990, 0,600. 2000, 0,715. 2010, desculpa, né, eu errei. 2000, 0,715 é em 2010, 0,665 que é em 2000, tá lá em cima. Nesse tipo de situação, a gente tem que entender o seguinte: existe alguma variação diferente no tempo? Por exemplo, de 1990 para 2000 foram 10 anos. E de 2000 para 2010, 10 anos também. Então, a variação do tempo seguiu aí o mesmo padrão, né? Foi medido de 10 em 10 anos. Já o 0,600 para o 0,665, ele teve uma variação de 65, né? Então, eu tive aí uma variação de 65. Para sair do 0,665 e ir para o 0,715,
eu tive aí uma variação de quanto? 50. Se eu somo 40 aqui, para chegar no 700 é 35, para chegar no 715 mais 15, né? 50, perfeito, muito bom. Beleza. Qual que é maior, 65 ou 50? 65. Então significa que o meu crescimento maior aconteceu primeiro. Então eu tenho um crescimento, né, um aumento, mas com um comportamento decrescente. Né? Por isso que eu marco aí a opção C. Então eu tenho um aumento com um comportamento decrescente. As variações são decrescentes, né? Então eu tenho aí a cada 10 anos um comportamento, um valor que aumenta, mas com uma variação que diminui com o tempo, né? Foi 65, 50, muito provavelmente em 2020, né, teoricamente, eu teria aí um valor maior do que 715, mas com uma variação menor do que 50, por exemplo, 0,750, né? Então eu aumentaria 35, né? Então eu estou perdendo a variação de 15 em 15, enquanto mesmo assim eu aumento meu índice, né? Então, quando vocês tiverem que fazer essa análise, proporcionalmente ou inversamente proporcional, tá? Essa análise diretamente proporcional e inversamente proporcional é muito importante que vocês olhem os dois intervalos, né? Sempre que tiver qualquer situação nesse sentido, é essencial que vocês olhem para os dois intervalos. Nesse caso, o intervalo dos anos foi igual, né? Então, eu não tive variação aqui do lado esquerdo, né? Só tive uma mudança de variação do lado direito. 65 e depois 50. Mas do lado esquerdo foi 10 e 10. Vou até colocar aqui. Então, essa ideia de diretamente proporcional, inversamente proporcional, costuma ser assim. Eu aumento de um lado, aumento do outro. Né, isso é aumentar e aumentar é diretamente proporcional. Quando eu aumento de um lado e diminuo do outro, seria inversamente proporcional. Então, qual que é o pega dessa questão, tá? Se a minha variação dos anos aqui, ó, fosse diferente, por exemplo, o primeiro fosse 10 e depois fosse 5, significa que eu estou aqui diminuindo, né, a variação. E aí, do outro lado, eu tenho uma variação que também diminui, significa que eu tenho uma relação proporcional. Agora, se tivesse o contrário, se aqui diminuísse e do outro lado aumentasse, por exemplo, 50 e 65, aí eu tenho um comportamento inversamente proporcional. Eu estou reduzindo de um lado e aumentando do outro. Tranquilo em relação a isso? Alguma dúvida? Então, para responder essa pergunta, para não marcar a letra D ou letra E, eu tenho que analisar e observar o fato de que o intervalo à esquerda é constante. Tá? Tranquilo? Alguma pergunta, dificuldade? Não? Isso aqui, então, deixa eu só ver aqui onde ele entrou aqui. Em análise de múltiplos, né? Múltiplos. Uma decimal. Vou colocar assim, múltiplos. Nenhuma pergunta, participação, observação? Nada? Esse povo já deve estar almoçando já uma hora dessa, hein? Deixa eu ver aqui, quem que tá faltando, gente? Me ajuda aí. O João não está aqui. Lucas, Guilherme, Leonardo, Stephanie, Mayara. Faltando o João, a Bianca, quem mais? Beatriz, tem notícia da Bianca? E alguém tem notícia do João? Tá tudo bem? Tudo bem com eles?
Aline, Ana Gabriela, Bianca. Bianca não veio. Gisele. Faltando a Isabelle, né? Cadê a Isabelle? Isabelle, João, Leonardo, Lucas. Tá aí. Maiara tá aí. Stephanie. Isabelle tava aqui agora, não tava? Ana Gabriela, beleza. É só isso mesmo. Então é o João, Bianca e Isabelle. Só um minutinho. Só para eu ter aqui um controle, tá? Tava anotando aqui. Beleza, gente. Então vamos lá. Ó, esse tipo de questões, ó, são duas questões, a 7 e a 8, né? E engraçado, uma de 2012 e outra de 2014, muito provavelmente eu fiz, na verdade, muito provavelmente não, então eu tenho certeza que eu fiz essa aqui na época, né? Que está relacionado aí com algarismos romanos, né? Eu era meio viciadão em algarismos romanos quando eu era criança, adolescente, né? Eu ficava tentando descobrir os próximos valores e tudo. Existia uma limitação de números, né? Eles não tinham essa ordem de grandeza que a gente trabalha hoje, até mesmo porque não faria sentido, né? E aí depois eu comecei a estudar outras unidades, né? Outros símbolos. E aí, por exemplo, na questão de 2014, é a egípcia, né? Olha aí que interessante, né? Como que é avançado isso aqui, nem faço ideia de que ano que foi criado isso, né? Não sei se ele fala, mas enfim, vamos responder essa 7 aqui, ó. O sistema de numeração romana, hoje em desuso, já foi o principal sistema de numeração da Europa. Nos dias atuais, a numeração romana é usada no nosso cotidiano essencialmente para designar os séculos, mas já foi necessário fazer contas e descrever números bastante grandes nesse sistema de numeração. Para isso, os romanos colocavam um traço sobre o número para representar que esse número deveria ser multiplicado por 1000. Por exemplo, o número 10.000, né, x com barra acima, representa o número 10 vezes 1000, ou seja, 10.000. De acordo com essas informações, os números MC, CV e XL I são, respectivamente, iguais a... Aí ele pergunta lá a opção. Vocês sabem fazer a leitura desses números romanos aqui? Como é que vocês estão em algarismos romanos, gente? Fala para mim aí quanto que é, ou escreve no chat, né? Sabe o que significa o M, o que significa o C, o V? Como é que tá? Vocês sabem ou não? Ah, eu sei até uns 30, sei lá. Como é que é? Eu devo saber até o 30. Pois é, aí quando você vai fazer até o 30, quais são as letras que você conhece até chegar no 30? Vou fazer uma legenda aqui do lado. O V, o I, O V vale quanto? 5. 5. E o I? Hum, Se o I vale 1 e o V vale 5, então significa que esse número, o primeiro aqui, ele termina com 5.000, não é? Concorda comigo? O MCTV, você não sabe qual é, mas você sabe que por ele ter um traço sobre os valores, e pelo V representar 1000, desculpa, pelo V representar 5 e pelo traço representar 1000, você concorda comigo que ele termina com 5.000? aham. O XL e I você não sabe, mas você sabe que os três Is representam 3.
como eu tenho um traço sobre ele, concorda comigo que esse número termina com 3.000? Tranquilo assim? Vamos olhar as opções que ele trouxe para a gente? Nas opções, olha o que ele faz. As 3 primeiras alternativas, o número termina com 5.000 e com 3.000, né? Então, a gente precisa aí de um pouco mais de informações para sabermos qual é a alternativa correta. Tranquilo? A gente precisa aí um pouquinho mais de informações. O C, alguém sabe quanto que é? 100. O C é 100. E o M? O M? É. 1000. E o L? 50. Beleza. Vou colocar aqui para manter uma ordem. Então, como que eu faço essa análise, né? Eu pego aqui e vou combinando esses valores. Eu sei que, eu vou até colocar aqui assim, eu sei que o V é 5, e aí depois eu vou até ignorar o traço, né? Depois eu só coloco 3 zeros sobre eles, né? Então, o que eu faço quando eu tenho as situações? Eu só vou substituindo assim, ó. Eu tenho 5 aqui, eu tenho 2 Cs que representam, então, 200, né? Então, fica 205, e eu tenho um M que representa aí o 1.000, né? Então, eu tenho 1.205. Né? Aqui, o X e o L, né? Se o X representa 10 e o L representa 50, sempre que eu tenho um número decimal junto com outro número decimal, igual 10, 50, na verdade eu tenho 50 menos 10. Isso aqui representa, então, o 40. Né? XL representa 40. Como que eu vou lembrar disso? É só você tentar fazer o contrário. Por exemplo, se eu coloco aqui assim, ó, 10 com 50, não faz sentido, né? Por quê? Porque se fosse esse valor, ele colocaria o M, ele colocaria outras informações aí. Sempre que eu tenho, então, valores em uma mesma ordem de grandeza, de forma que aparece o de menor modo, né, o de menor valor, antes eu tenho aí a situação de ser o próximo menos ele. Como assim? I e V representa 4, né? X e C representa 90. Ó, mesma ordem de grandeza. Aqui eu tenho uma unidade, né? Aqui eu estou em unidade e em unidade. Aqui eu estou em dezena e em centena. Então, eu já tenho até uma inversão da ordem de grandeza, né? Sempre que eu tenho situações assim, de ordem de grandezas iguais, ou valores de ordem de grandezas menores aparecendo primeiro, eu tenho, na verdade, aquele valor como representando a ideia do negativo. Então, o x aqui, ele entra negativo, né? Então, x e L, se o L é 50 e o x é 10, 40. Então, eu tenho 40 mais 3, ou seja, 43. Como eu tenho um traço lá em cima, fica 43.000. E como eu tenho um traço lá em cima, fica 1.205.000. Alguma dúvida? Ninguém? 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 Vou deixar um tempinho aí para vocês darem uma lidinha aqui, ó, nessa oitava aqui, ó. Alguém fez essa oitava, gente? Isso. Leonardo, você fez. Beleza, Leonardo. Então eu vou até pular essa questão aí, né? Eu vou colocar aqui assim, algarismos egípcios.
Mais alguém fez? Eu também. Beleza, obrigado pelo retorno. Deixa eu só jogar ela lá, então. Quem mais fez isso aqui? Stephanie, Leonardo, mais alguém? Não? Então tá. Depois da oitava, alguém fez a nona? Alguém fez? Não. Nossa, gente, que sacrifício para responder. Que luta. Só preciso de um retorno para saber qual que eu faço aqui para ajudar vocês, né? Aí nessa revisão, né? Então, aqui são sequências numéricas. Vou fazer essa aqui, ó. Em uma determinada estrada, existem 2 telefones instalados no acostamento. Então, 2 telefones. Um no quilômetro 30 e outro no quilômetro 480. Entre eles serão colocados mais 8 telefones, mantendo-se entre 2 telefones consecutivos sempre a mesma distância. Qual a sequência numérica que corresponde à quilometragem que os novos telefones serão instalados? Como que vocês resolvem esse tipo de questão? Qual a primeira coisa que vocês fazem? Me ajuda aí. Deixa eu entender o raciocínio. Divide a distância total por 8. Certo. Dividir a distância total por 8. Então, 480 dividido por 8 dá quanto? Desculpa, 450, né? Ou você pensou em 480 mesmo? Tinha pensado em 480, porque você falou 60, né? Aí eu vou lá e pego 30, aí depois o 90. Seria isso? Aí eu vou marcar a letra A. Espera comigo? Esse é o pega da questão. Mas e o 30 lá do quilômetro 30? Certo. O que tem ele? Não soma ele com o total, não? Somar o 30 com o 480? Ou não? Na verdade, não, porque eu preciso encontrar valores para colocar esses telefones como se fossem coordenadas que estão entre o 30 e o 480, entendeu? Uhum. Então, o que a gente tem que pensar? Eu vou até fazer um negócio. Eu não sei, mas vamos pensar aqui que eu tenho aqui o 30. Aí eu tenho 8 telefones que vão entrar entre eles. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mais o que já existe em 480. Esse é o problema que eu tenho que resolver. Quais são os valores que eu vou colocar aqui, ó, para que as distâncias entre esses telefones, principalmente os consecutivos, sejam iguais? Então, como que eu faço, né? Eu tenho um intervalo aí, uma diferença de valores de 450. E eu tenho 8 valores que eu vou colocar entre os telefones. Aí eu vou ensinar um macete para vocês. Sempre que eu tiver uma situação assim, eu vou pegar a diferença e multiplicar pelo número que falta mais 1.
Então, eu pego 450 e vou dividir por... Quantos números que faltam? 8. 8 mais 1, 9. Ué, gente, mandei, ué. 450 dividido por 9. Não. Mayara, você está conversando comigo, Mayara? Mayara, custa ativar o áudio. Aí depois, agora, vai custar ativar de novo, né? Mayara, você tá muito brava hoje, Mayara. Gente, isso aqui, ó, é sempre assim, tá? É sempre assim. Eu pego 450, que é a diferença entre o 480 e o 30. E ele quer que eu coloque telefones entre o 30 e o 480. Então, eu pego 480 menos 30, 450. Aí eu tenho 8 telefones. Se eu tenho 8 telefones, por que então que eu vou pegar 8 mais 1 e não o próprio 8? Como que eu vou lembrar disso, né? É porque para sair do 30 e ir próximo, né, eu conto como um intervalo. E se eu conto os intervalos, né, o que vai acontecer? Ó, daqui para cá é 1. Aí eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, os intervalos dos valores que possuem diferenças iguais, né? Diferenças iguais e desconhecidas, na verdade, são 9. Por quê? Porque eu tenho 10 quadradinhos e 9 intervalos. Ele me deu o primeiro e me deu o último. Mas eu preciso pensar nos intervalos e não necessariamente nos quadradinhos que faltam. Por quê? Porque o X da questão é a diferença, o X da questão é que eu tenho mesmas distâncias, né? Se ele não me falasse mesmas distâncias, eu poderia colocar isso aí em qualquer combinação de valores. Mas como ele falou que são as mesmas distâncias entre eles, então eu tenho que imaginar entre os telefones. E entre os telefones são esses intervalos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Alguma dúvida? Sempre assim, sempre. Ele te deu uma sequência de números e pediu para você dividir um número. A gente já até fez um assim de reta, né? Eu pego a diferença e vou dividir pelos números que representam os intervalos. Então, 480 menos 30, 450, dividido pela quantidade de intervalos, né? Pela quantidade de distâncias comuns que eu tenho. Quantas distâncias comuns eu tenho? 9. 450 dividido por 9, 50. Aí eu vou e pego, né? O 30 mais 50, aí eu vou e coloco aqui 80 mais 50, 130, 180, 230, 280, 330, 380, 430. Marco então a opção D. 480. Até o 430, né? O próximo seria então 480. Certo? Alguma dúvida? Não? A Beatriz saiu, agora o Guilherme. Quem que saiu agora? O Lucas? Coloquei aqui, é porque eu tenho que dar satisfação, né? Para quando vocês não estão presentes, que estão depois, para entender o que está acontecendo, né? Se está tudo bem, se precisa aí de alguma coisa. Vocês têm notícia aí, pessoal, gente, somente dos que não estão assistindo a aula? Tudo bem? Tudo tranquilo? A Isabelle não tá aqui porque tá arrumando a internet dela. Ela parece que já tem um tempinho, né? Que ela tá com problema lá, né? Beleza, Ana Gabriela, obrigado aí. Obrigado aí pelo retorno, Gisele. Alguém tem alguma dúvida sobre sequências numéricas?
Eu vou criar um exemplo aqui, que eu já vi, tá? É assim, ó, muito simples, mas é sempre um problema, tá? Ó, eu tenho aqui o número 3 e eu tenho aqui o número, não sei, deixa eu colocar aqui um número maior, assim, ó, 41. 42. Eu quero encontrar, eu quero dividir isso aqui, esse segmento de reta, em 4 partes iguais. Quais são os números que vão entrar aqui para dividir essa reta em 4 partes iguais? 4 partes iguais. Fala para mim, por favor, quais são os números? Dá para fazer de cabeça. Pode rabiscar aí. Mas tentem fazer isso aqui, porque se vocês conseguirem fazer isso, a gente resolve o problema de sequências numéricas, né? Ela vem de várias formas diferentes, né? E eu vou até colocar isso aqui dentro do próprio assunto sequências numéricas. Se fosse uma questão 2 aqui, ó. Como que eu divido esse pedaço entre 3 e 42 em 4 partes iguais? Alguém arrisca um palpite aí? Como que vocês estão pensando? Vocês não estão pensando, hein? Como que eu resolvo esse tipo de situação? Conversa comigo, gente. O que que vocês pensariam assim? Pode chutar um palpite assim? O que vem em mente quando vocês têm esse tipo de situação? Pode falar, Leonardo, por favor. Eu ia pegar a diferença, daria Diferença. 39, Uhum. dividiria por 2, que aí vai dar 19,5, Beleza. Uhum. e dividiria 19,5 por 2. 19,5 por 2. Dá Que daria de 9,75. cabeça? Sei. Eu acho que é 9,75. Tá bem, cara. Tá bem. É isso mesmo. É? Aí esse é o valor de cada parte, na minha ideia. Beleza. Muito bom. Aqui, ó, Leonardo, o que que a gente tem? O que que a gente tem que entender, né? E todos os demais que eu, particularmente, desenvolvi durante muito tempo desse jeito, e aí depois que eu fui entender, tá? O pega, que eu sempre caí nesse caso, Leonardo, como você foi aí um que participou dessa situação e também tinha participado da anterior, é o mesmo pega. Quando eu tenho esse tipo de situação aqui, ó, o que que eu fiz aqui, ó? Eu verifiquei o número de quadradinhos que faltavam e somei 1. Porque, na verdade, o que eu quero não é o número de quadrados. O x da questão está no intervalo. Por isso que eu somo 1. Aqui é exatamente o contrário. Para eu dividir um segmento em 4 partes, eu preciso criar 3 divisões. Você concorda comigo? Por exemplo, se eu falasse assim, ó, vamos dividir isso aqui em 2 partes. Concorda comigo que eu ia criar uma única divisão? Entende? É verdade. Concorda? Então, se eu quero, ó, se fossem 2 partes, eu criava uma.
Mas como são 4 partes, aí eu crio mais 2, e aí fica 3. Aí o x da questão é essa. Eu vou pegar, então, a diferença e vou dividir por 3 e não por 4, né? Quando eu divido por 2 e por 2 de novo, eu estou dividindo por 4. Então, se eu quero dividir ele em 4 segmentos, eu vou pegar o 39 e vou dividir por 4 menos 1, que é 39 dividido por 3, que é igual a 13. Aí eu tenho 3, 16, 3, aí vamos só organizar isso aqui para não ficar fora da legenda. Quero dividir 39 dividido por 3, 13. 16, vamos lá. Pegar na metade. Pegar na metade, legal, né? Assim. 1/3, 2/3. Aí eu vou dividir em 3 partes, né? 13. Aí eu pego 3, 16, 29, 42. Qual que é o segredo aqui agora? O segredo aqui agora é que cada uma das partes vai ter um intervalo de 13. Como que eu chego nisso, né? É o número que eu estou trabalhando, né? O número que eu estou trabalhando, menos 1. Como que eu vou saber quanto que eu vou colocar mais 1 e quanto que eu vou colocar menos 1? Vai depender da forma que a pergunta vem, né? Porque aqui em cima, ele tinha dado também para a gente o primeiro e o último. Aqui ele deu o primeiro e o último. O que que aqui então, eu vou somar e aqui eu vou subtrair, né? Porque para quando eu tenho uma ideia, né, de partes, aí eu tenho que pensar o seguinte: se ele está perguntando sobre partes, significa que ele está perguntando sobre o intervalo. Então ele já quer o intervalo. Essa continha vai trazer para mim o resultado do intervalo, né? Ele quer especificar o intervalo. Então eu pego, para contar quantos intervalos eu tenho que ter 1, 2, 3, né? Porque eu tenho 4 partes, então eu tenho 4 números. É só eu imaginar assim, ó. Se eu já tenho 4 números e eu quero 3 intervalos, eu sempre terei um primeiro que eu vou meio que sacrificar, né? Porque entre 4 números eu tenho sempre um número de intervalo menor do que os números. Sempre um a menos. Então, se eu tenho 4 números, eu tenho 3 intervalos. Se eu tenho 10 números, eu tenho 9 intervalos. Qual que é a diferença desse de cima para esse de baixo? A questão que ele já tinha fixado para a gente o 30 e o 480. Aí a gente olhou só para os números que estavam entre os valores. Aí apareceu o número 8. Né? Mas qual que é a fórmula geral para a gente não errar esse tipo de situação? Sempre que ele te der os números, falar para vocês encontrarem os números intermediários, mas eles derem o primeiro e o último, conta todos eles. Então você vai lá e conta todos eles. Primeiro com o último, 2 números. Mais os 8 que faltavam, 10 números. Aí a fórmula geral é: o número de intervalos é sempre um número a menos do que a quantidade total de valores dados. Então, por exemplo, 10 menos 1, 9. Pego o intervalo, divido por 9, encontro o intervalo e substituo. Aqui é a mesma coisa. O primeiro com o último, 2 números. Mais uma quantidade, o problema é que eu não sei a quantidade aqui, mas qualquer outro detalhe que eu sei, como ele falou para mim que eram 4 partes, então, se são 4 partes, eu sei que eu terei que ter aí 3 intervalos, né, para dividir em 4 partes iguais, e assim se aplica para todas as situações, tá? É só a gente criar aí uma fórmula geral, né? Aqui eu coloquei dividir em 4 partes, né? Deixa eu colocar assim melhor. Assim. Não sei se vocês tiveram aí alguma dúvida sobre o que eu falei. Isso aqui é a ideia lá, inicial. Beleza. Então vai ser sempre assim, né? Eu tenho o foco do intervalo ou o foco dos valores. Para não errarem isso aqui, o que a gente faz? A gente pega o primeiro e o último, conta com eles,
soma os que faltam, tira um e faz a divisão. Dá sempre certo, né? Ele tinha falado para a gente que era 30 e 480, a diferença é 450, são 10 números, menos um 9, 450 dividido por 9, 50, aí eu venho aplicando aí, marcando a alternativa. Né? Alguma dúvida? Nenhuma? 3, 13, 3, 16, 29, 42. Nenhuma dúvida? Um amigo acabou de mandar uma mensagem aqui, eu tinha ficado de perguntar para vocês e acabei esquecendo, né? Alguém joga xadrez, gente? Algum de vocês joga xadrez? Não, não sei não. Vão ativando as câmeras aí, só para eu tirar o print da aula de hoje, por favor. E enquanto vocês me deem um retorno aí sobre a questão do xadrez, né? Eu estou perguntando, né? Porque vocês ouviram falar de uma nova série lá da Netflix, o Gambito da Rainha? Vocês ouviram falar? Tá Eu já, bem é muito famoso, né? perfeita. É É muito muito perfeita, boa. Acho que Gisele? até gente que não gosta de xadrez vai gostar da série. Ela é muito boa. Pois é, imagina quem gosta de xadrez. Tá criando um alvoroço. Até, só enquanto pessoa ativa aí, é uma curiosidade que eu queria trazer para vocês. Não sei se você sabe, Gisele, aquelas jogadas, toda a série, ela é baseada, né? Tem até uma questão do empoderamento feminino, né? Muito forte, né? Porque existia e ainda existe um preconceito muito grande, né? Mas naquela época era ainda maior, né? Homens que jogavam xadrez, vamos pensar assim. E aí, até uma curiosidade, alguém conhece as peças do xadrez? Sabe que tem o rei, a rainha, a torre, o peão, o bispo, o cavalo? Isso aí mais ou menos vocês sabem? O rei é a peça mais importante do tabuleiro, mas ele é a mais fraca. Ele só mexe para os lados em uma casa. E a rainha é uma peça que nasceu depois, tem até uma questão revolucionária que veio para substituir uma outra peça, que era como se fosse um servo do rei, né? E a rainha se tornou, no tabuleiro, a peça mais poderosa, né? Ela move em todas as direções, enquanto as casas ela deseja mover. E isso é simbólico historicamente, tá? Está relacionado com o surgimento do movimento feminista. Então, tem todo um contexto e a série, né, traz uma mulher que representa uma combinação de dois jogadores do xadrez, e as jogadas que acontecem lá, os jogos que acontecem lá, são baseados em jogos que realmente aconteceram, né? E a série contratou um dos melhores jogadores de xadrez do mundo, né, que já foi o melhor durante muitos anos, que é o Gasparov, né? Então, algumas jogadas foram modificadas pelo próprio Gasparov para que tivessem resultados diferentes, mas, assim, indico, né? Alguém joga ou conhece as peças? Ou não? Ninguém? Xadrez? Guilherme, entra aí pelo celular, só para não ficar só a sua foto, né, sem aparecer, né, só a sua imagem, seu vídeo sem aparecer, se possível. Ninguém joga? Maiara, Stephanie, Aline, Ana Gabriela, Gisele, nunca aprenderam? Não? Xadrez é bom para desenvolver raciocínio, né? Xadrez é bom para desenvolver raciocínio, planejamento, estratégia. Só esperar o Guilherme voltar. O Guilherme está entrando aí pelo celular. Pronto, Guilherme? Bom dia, Guilherme. Bom dia. Vocês, quando ativam a câmera, tá com uma cara de sono. Eu fico imaginando que vocês dormem a aula inteira, aí fala em ligar a câmera, vocês acordam. Vamos lá? Pode tirar desse jeito mesmo? Como é que tá aí? Vocês têm toda uma pose aí que vocês fazem quando fala que vai tirar o print?
Pode? 1, 2, 3. Foi. Beleza, galera. Eu vou mandar lá no grupo. A gente já não correu o risco de perder, né? Fechou. 12h42 agora. Vocês têm alguma dúvida? Quer discutir algum assunto específico? Quer falar, inclusive, sobre alguma ferramenta que eu apresentei por curiosidade, que vocês querem que eu mostre? Ou não? Tranquilo? Beleza, galera. Até amanhã. Tudo de bom. Falou, até amanhã. Falou.